se x menos p em módulo, tá bom? Se x é real, melhor escrevendo, se x é real e x menos p em módulo é menor do que r, então x menos p não pode ser supremo de S. Por que não pode ser supremo de S? Porque o R é a menor das cotas superiores. Não pode ser, desculpe. Se x menos p é menor do que R, claro que não pode ser supremo. X menos p não pode ser cota superior de S, porque R é a menor das cotas superiores. Então, existe um elemento em S, no conjunto S, maior do que x menos p. Em outras palavras, existe x0 real, tal que x menos p é menor do que x0 menos p, e esta série aqui converge absolutamente. Converge absolutamente. Mas se converge absolutamente, converge. E isso aqui é menor do que igual a R, tá certo? Mas, tendo essa desigualdade aqui, desculpe, o que está errado aqui, que é? Então, que essa série, essa aqui, converge absolutamente. Mas, eu tendo essa desigualdade aqui, com essa convergência absoluta, pela proposição anterior, qual é a conclusão? E, assim, qual é a conclusão? Essa série aqui, somatória de AN, x menos p elevado a n, e n variando de k mais infinito, pela proposição anterior, ela converge absolutamente. Tá certo? De novo, ó. Se x menos p é menor do que r, x menos p não pode ser cota superior de S. Então, há um elemento em S maior do que x menos p. Ou seja, existe um x0 em R, tal que x menos p em módulo é menor do que x0 menos p, que é menor do que igual a R. Por quê? Porque essa série converge absolutamente. Se ela converge absolutamente, ela converge. E, deste modo, já tem um assim ali em cima, e deste modo, pela proposição anterior, essa série converge absolutamente. Então está provado isso aqui, ó. Existe um R real, tal que, se essa série converge absolutamente se x menos p é menor do que R. E se o x menos p é maior do que R, por que ela diverge? Agora, vírgula. Se x menos p é maior do que R, suponha, eu vou fazer uma demonstração por absurdo, usando a proposição anterior, suponha que essa série aqui, somatória de AN, x menos p elevado a n, n variando de k a mais infinito, suponha que essa série converge. Tá certo? Tá bom? Suponha que essa série converge. Estão entendendo? Porque eu quero provar que ela diverge. Então, suponha que ela converge. Daí, escolhendo, e é possível fazer escolha, escolhendo x0 real, tal que, eu vou escolher x0 real, tal que
x menos p é maior do que x0 menos p, que é maior do que r, tem-se que, e eu posso fazer essa escolha. Olha, como essa série converge e esse número em módulo é menor do que esse, qual é a conclusão? Essa série aqui, ela converge absolutamente. Ela converge absolutamente. Isto é, o módulo x0 menos p pertence ao conjunto S. Por que pertence ao conjunto S? Olha a definição de S. S é o conjunto formado por cada x real, tal que essa série converge absolutamente em x. Série potência. Então, essa série converge absolutamente. x0 menos p. Então, isto é, x0 menos p pertence a S observe aqui, ó, x0 menos p maior do que R, o que é um absurdo, porque o R é supremo, ele é cota superior, ele tem que ser maior do que igual a todos os elementos de S, o que é um absurdo. Absurdo. Esse absurdo proveio de onde? Deus supor que com x menos p maior do que R, essa série converge. Então eu não posso ter essa série convergindo com x menos p maior do que R. Logo, portanto, qual é a conclusão desse absurdo? Somatória de AN, x menos p elevado a n, com n variando de k mais infinito, isso aqui diverge. Elevado a n. Essa série diverge. Então, vamos recapitular aqui a demonstração. Tá? Então, suponha que não acontece 1 nem 2. Não acontece 1 nem 2. Ou seja S o conjunto de convergência da série. Ou seja, suponha que S não é o conjunto unitário formado só pelo centro e que S não seja toda reta, todo o conjunto R. Então qual é a conclusão? Existe x1 diferente de P em R, tal que essa série converge, e existe x2 diferente de P em R, tal que essa série diverge. Aí pela proposição anterior, eu terei essa desigualdade. Tá? Aí eu faço o seguinte, monto esse conjunto S. O conjunto S é o conjunto formado por cada módulo x de x menos p, onde x real e essa série converge absolutamente. Tem que fechar o conjunto aqui, né? Não fechei, tá? Conjunto, fechou, fechei agora. Então, observe que todo esse intervalo aqui, que contém números positivos, está contido em S. Logo, S não é vazio. Bem, a conclusão de que S não é vazio já sai imediato pela definição de série, convergência absoluta no centro, então, tá. Mas eu vou precisar disso aqui. Por quê? Além disso, se S pertence a São, isto é, se S é o módulo de x menos p e que em x real, e essa série converge absolutamente, então S tem que ser menor do que igual a x2 menos p. Pois se fosse ao contrário, a série convergindo absolutamente, essa série converge, e aí a conclusão é que isso aqui ia convergir absolutamente, portanto ia convergir, mas ela diverge. Então eu não posso ter o S dentro de Szão maior do que isso aqui. Então ele tem que ser menor ou igual. Isto diz o quê? Diz que o módulo de x superior de x2 menos p é cota superior do conjunto S. Então S é limitado superiormente por um número real
não vazio, limitado superiormente. Então ele tem um supremo R e esse R tem que ser maior do que zero, porque o S contém números positivos. Então o R é maior do que cada um desses números positivos, o R é maior do que zero. Pronto. Assim, se x pertence a R e x menos P é menor do que R, então x menos P não pode ser cota superior de S, porque R é a menor das cotas superiores. Logo, existe um elemento em S maior do que o módulo de x menos P. Isto é, existe x0 em R, tal que x menos P é menor do que x0 menos P, tudo em módulo, e essa série converge absolutamente. Portanto, eu tenho menor do que igual a R, porque o R é supremo. E deste modo, como essa série, tá certo, converge absolutamente, ela converge. Se ela converge com essa desigualdade, essa série aqui em x converge absolutamente. Certo? Proposição anterior. Agora vamos à outra parte. Se x menos P em módulo é menor do que R, suponha que isso converge. Mas, como eu tenho essa desigualdade, eu posso escolher um x0 real, tal que seja verdade. Tá? Escolhendo isso aqui, e aí eu tenho o quê? E aí tem-se o quê? Tem-se que essa série converge absolutamente. Porque se essa série converge, eu tenho essa desigualdade, essa série no x0 converge absolutamente. Isto é, x0 menos P pertence a S com x0 menos P maior do que R. O que é um absurdo. Porque não há elementos em S maiores do que R. R é o supremo. Proveio de onde? Esse absurdo. De eu supor que isso aqui converge. Então isso aqui diverge. Morreu a história. Tá? E só para completar, convém observar o seguinte: se o raio de convergência é mais infinito, a convergência é absoluta em cada x real. Por quê? Suponha que você tenha isso, ó. Suponha que você tenha isso. Suponha, vou até apagar aqui, já fez. Suponha que o raio de convergência seja mais infinito, ou seja, suponha que eu tenha isso aqui. Por que que a convergência é absoluta? Bem, ela converge ela não converge em cada x real, não converge? Então, se isso aqui acontece, dado x diferente de P em R, existe x0 diferente de P em R, tal que x menos P é menor do que x0 menos P. Não existe? Mas a série converge em x0. Porque ela converge em toda a reta. Por causa dessa desigualdade, ela converge em x absolutamente. Então, se uma série converge em cada x real, ela converge absolutamente em cada x real. Tá certo? E aí está finalizado. Ou seja, o intervalo o conjunto de convergência de uma série é sempre um intervalo. Ou é a reta toda, ou é o conjunto dos números reais, ou é um intervalo limitado, centrado em P, que é o centro da série. Portanto, por exemplo, a função logaritmo natural, ela não pode, em todo o seu domínio, se expressar como uma série de potências. Porque se o logaritmo natural fosse uma série de potências, tá? Se expressasse como uma série de potências, essa série de potências estaria convergindo aonde? Tá certo? O conjunto de convergência seria um intervalo zero mais infinito.
Tá certo? Seria um intervalo zero mais infinito. Só que o intervalo zero mais infinito não é um intervalo centrado, não é um intervalo limitado, não é limitado, portanto não é centrado num certo ponto. Tá certo? Isso aqui não pode. Aí você pode até argumentar assim, não, mas podia ser a série de potência na reta toda que restrito ao intervalo dos positivos, tá certo? Fosse o logaritmo. Intervalo. Não, mas isso não pode ocorrer, porque uma série de potências, no seu conjunto de no interior do seu conjunto de convergência, ela é de classe C infinito, portanto contínua. E o logaritmo, quando o x tende a zero, ele vai aonde? Menos infinito. Como é que você pode uma função contínua diferenciável em toda a reta, portanto contínua, o limite com x tendendo a zero ser igual a mais infinito? Pode? Não, não pode. Tá? Nós veremos isso. Tá? Entendido? Então você não pode ter o logaritmo natural dada por uma série de potências. Tá? No conjunto de convergência dessa série. Por quê? Porque o domínio do logaritmo natural é o intervalo dos positivos. E aí não há como fazer isso. Então, moral da história de hoje. O conjunto de convergência de uma série de potências é sempre um intervalo. Ou é a reta toda, ou é o conjunto unitário, formado pelo centro, ou é o intervalo limitado de raio R centrado no centro. Tá? E aí, quais são as possibilidades? Quais são? Para o intervalo de convergência? Quais são? Só tem essas possibilidades. Ó. P menos R, P mais R, fechado, ou os dois abertos, ou fechado nesse, aberto nesse, ou aberto nesse, fechado nesse. E não sendo isso, ou é a reta toda, ou é um conjunto unitário formado pelo centro. Pronto, então está bom. Pode encerrar aí.